Num passado distante, quando as civilizações apenas começavam a se desenvolver, o mundo antigo era habitado por pessoas e criaturas cujas ações e escolhas moldariam o curso da história. Nesse cenário de épocas remotas, a Bíblia nos leva a um momento crucial, a narrativa do dilúvio, um acontecimento de proporções épicas que mudaria para sempre o destino da humanidade. Se você se interessa por esse tema, já peço que nos ajude clicando no like e se inscrevendo no canal. E vamos pro vídeo. O mundo antigo estava repleto de intrigas e desafios, com sociedades que se formavam e se estabeleciam de maneiras distintas. Entretanto, o coração das pessoas se afastava da moralidade e integridade, cedendo às tentações e se desviando do caminho da retidão. O livro de Gênesis nos transporta para esse período onde a humanidade, apesar da orientação divina, encontrava-se em um estado de decadência moral. As relações entre as pessoas eram marcadas por traições, ganância e uma busca desenfreada por poder. Em Gênesis 6, versículos de 1 a 3, lemos o seguinte: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Algumas interpretações acerca desta passagem reputam que filhos de Deus quer referir-se a anjos, que desobedecendo à ordem natural das coisas, desceram à terra e possuíram as mulheres de maneira a gerar uma raça híbrida de gigantes, descritas por alguns como sendo os Nefelins. Seria esta a gota d'água que faz com que Deus envie o dilúvio. Por outro lado, há que se entender que o capítulo 6 de Gênesis está contextualizado com os capítulos 4 e 5, de maneira que no capítulo 4 vemos o retrato da descendência de Caim, enquanto no capítulo 5, a de Sete, terceiro filho homem de Adão. Desta forma, o termo filhas dos homens parecem se referir às mulheres descendentes da linhagem ímpia de Caim. Já a descendência de Sete representa a linhagem que permanece fiel ao Criador, nomeada como filhos de Deus. A palavra gigante, que define o fruto do cruzamento destas raças, vem originalmente da tradução de King James e pode ser também traduzida como decaídos ou tiranos. Independentemente destas interpretações, nesse contexto turbulento surgiu a figura de Noé. Este homem é apresentado na Bíblia como uma figura de extraordinária justiça e retidão, destacando-se em meio à corrupção que permeava sua sociedade. Noé era filho de Lameque e neto de Matusalém. Além de sua esposa, Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A introdução de Noé na narrativa bíblica é marcada por características que o distinguem como alguém singular. O livro de Gênesis o descreve como justo entre os seus contemporâneos e homem íntegro entre o povo da sua época. Essas palavras reverberam como um elogio divino à integridade de Noé, tornando-o uma figura central em meio à decadência moral que envolvia o mundo antigo. Enquanto a sociedade ao seu redor se entregava a práticas corrompidas e distanciava-se dos caminhos divinos, Noé permanecia firme em sua devoção a Deus e em sua conduta irrepreensível. Diante da crescente corrupção e maldade que permeavam a sociedade antediluviana, Deus, em sua soberania e justiça, resolveu purificar a terra por meio do dilúvio. O relato bíblico, encontrado no livro de Gênesis, revela a decisão divina de intervir diante da degeneração moral que atingira um ponto crítico. Nessa hora, Deus olha para Noé e encontra nele uma luz de retidão e justiça. O chamado divino a Noé revela-se como um ato de graça e escolha divina. Deus, em sua sabedoria, decide não apenas destruir a criação, mas oferecer uma oportunidade de preservação e renovação através de Noé.
O texto bíblico destaca que Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor, indicando que sua relação com Deus foi o fator determinante para sua escolha. Deus comunica seu chamado a Noé com instruções detalhadas sobre a construção da arca. A complexidade do projeto e a meticulosidade dos detalhes refletem a seriedade do propósito divino. Noé, como um homem de fé inabalável, recebe a tarefa monumental com submissão e obediência. A arca tinha, conforme o relato bíblico contido no capítulo 6 de Gênesis, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura por 30 côvados de altura. Um côvado, medida antiga fora de uso hoje em dia, teria cerca de 45 centímetros e, assim, as dimensões da arca seriam equivalentes a 137 metros de comprimento, 22 metros de largura por 13 metros de altura, o que equivale a uma área de mais de 43 mil metros quadrados. A Bíblia descreve a arca como tendo 3 andares, uma abertura para a iluminação e compartimentos específicos para animais de todas as espécies. Deus, em sua onisciência, revela a Noé as especificações exatas para a arca. Cada detalhe é comunicado de maneira clara, refletindo a divina presciência que orienta o projeto. A escolha da madeira de cipreste e a impermeabilização com betume são parte integrante do plano divino, assegurando a durabilidade e conservação. O trabalho prossegue, com Noé e sua família dedicando-se incansavelmente à construção da arca. A incredulidade da sociedade ao seu redor não o abala. Ao contrário, intensifica sua determinação em obedecer à voz divina. Não se sabe ao certo quantos anos Noé demorou para construir a arca. O livro apócrifo de Jesher, no capítulo 5, afirma que Noé demorou 5 anos para construí-la. Parece um tempo razoável, em que, paralelamente, se deveria organizar o plantio e reserva de alimentos a serem consumidos por 1 ano pela família de Noé e pelos animais. A bordo da arca, um milagre adicional se desenrola à medida que a convivência pacífica entre animais de diferentes espécies se estabelece. O relato bíblico não apenas enfatiza a obediência dos animais às instruções divinas, mas também a paz e harmonia que reinam dentro da embarcação, desafiando as expectativas naturais e destacando mais uma vez a mão providencial de Deus. O início do dilúvio é descrito como as comportas dos céus sendo abertas, com as águas celestiais caindo incessantemente sobre a terra. A descrição bíblica destaca que todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas dos céus foram abertas. As chuvas torrenciais começam a transformar o cenário familiar em uma paisagem irreconhecível, preparando o palco para a inundação que engolirá toda a criação. À medida que as águas avançam implacavelmente, engolindo planícies, montanhas e tudo o que encontra em seu caminho, a narrativa bíblica ressalta a universalidade do dilúvio. A Bíblia deixa claro que todas as montanhas mais altas debaixo de todo o céu foram cobertas. A chuva cai incessantemente por 40 dias e 40 noites, mergulhando a terra em um estado de fluxo constante. A arca, construída por Noé, flutua nesse vasto oceano de águas turbulentas, representando não apenas um abrigo físico, mas um símbolo de salvação divina em meio ao dilúvio. A narrativa destaca a providência divina que guia a arca através das águas, protegendo Noé e sua família. O texto bíblico descreve Noé, após 40 longos dias de dilúvio, decidindo enviar a pomba para investigar as condições do lado de fora da arca. A pomba, serena mensageira da vida, voa sobre as águas turbulentas, indicando que a superfície da terra ainda não estava pronta para acolher novamente a vida. No entanto, a narrativa ganha profundidade no momento em que a pomba retorna à arca com uma folha de oliveira no bico. Noé, interpretando o gesto da pomba como uma confirmação da restauração da terra,
aguarda com paciência e gratidão o momento certo para abrir a janela da arca. A Bíblia destaca que Noé esperou mais 7 dias antes de abrir novamente a janela, indicando sua cautela e desejo de confirmar a estabilidade do solo antes de desembarcar. A aliança de Deus com Noé após o dilúvio representa um ponto culminante na narrativa bíblica, marcando a transição da destruição para a promessa de uma nova era. O relato, encontrado no livro de Gênesis, revela a natureza compassiva e redentora do Criador, que após a catástrofe das águas, estabelece uma aliança duradoura com Noé e toda a criação. A narrativa começa com Noé e sua família saindo da arca, testemunhando uma terra transformada após o dilúvio. Neste cenário pós-catastrófico, Noé oferece sacrifícios ao Senhor como expressão de sua gratidão e devoção. É nesse contexto que Deus, em sua misericórdia, estabelece a aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra através de um dilúvio. O simbolismo do arco-íris surge como um elemento crucial nesta aliança divina. Deus declara que o arco-íris será o sinal visível dessa promessa, uma lembrança constante da aliança entre ele e toda a criação. As consequências do dilúvio, narradas no livro de Gênesis, transcendem o evento cataclísmico em si, estendendo-se para as mudanças na terra e na humanidade. As águas recuaram, revelando uma paisagem alterada e regiões que antes estavam submersas. O relato menciona a formação de montanhas e vales, sugerindo uma reconfiguração geológica causada pelas forças titânicas do dilúvio. As consequências na humanidade também são notáveis. A Bíblia descreve que Noé e sua família, os únicos sobreviventes do dilúvio, tornaram-se os progenitores de toda a humanidade pós-dilúvio. As genealogias que se desdobram após o evento traçam as linhas das futuras nações e povos, delineando a diversidade humana que emergiu da família de Noé. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas, são apresentadas como os pais das diferentes linhagens que se espalharam pela terra. Cada genealogia, detalhada na Bíblia, descreve os descendentes e as nações que se formaram a partir dessas linhas familiares. A dispersão dos descendentes de Noé é marcada pelo episódio da Torre de Babel, onde a humanidade busca construir uma torre para alcançar os céus. Deus, intervindo novamente, confunde as línguas e dispersa as pessoas pela face da terra. Essa dispersão é uma consequência direta do dilúvio e tem implicações profundas na formação das culturas e na diversidade linguística que caracteriza a humanidade. Outro fator interessante que podemos notar é que depois do dilúvio, o tempo de vida dos homens passa a ser muito menor do que o de seus ancestrais pré-dilúvicos, mas que esta transformação vai acontecendo gradualmente, como se Deus houvesse de alguma forma reprogramado o genoma humano, fazendo com que nosso organismo se extinguisse cada vez mais cedo, a ponto de estabelecer um tempo limite de vida para os homens. O fato de os primeiros homens viverem tanto tempo, perto de 1000 anos, conforme o relato bíblico, pode parecer uma coisa mitológica ou simbólica aos olhos do homem moderno, mas não é. Vários historiadores antigos o confirmam, e não são poucos. Entre eles estão Flávio Joséfo, Maneton, que escreveu a história dos egípcios, Berose, que nos deixou a dos caldeus, e Estier, que escreveu a dos fenícios. Todos dizem também a mesma coisa no sentido de que estes primeiros homens viviam até 1000 anos. Ainda neste contexto, Joséfo nos diz que a longevidade dos primeiros homens foi importante para que estes conhecessem as ciências e a astronomia, o que não seria possível se a vida fosse breve. Em Gênesis, capítulo 9, versículo 28, lê-se que viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Sabe-se também com igual precisão que a da morte de Noé ocorreu aos 950 anos de idade, conforme Gênesis 9, versículo 29. A história do dilúvio
Além de ser um relato épico de proporções bíblicas, carrega consigo lições espirituais profundas, repercutem até os dias atuais. Uma das lições espirituais mais impactantes extraídas do dilúvio é a importância da obediência e confiança em Deus. Noé, destacado como um homem justo e íntegro, demonstra uma fé inabalável ao seguir as instruções divinas para a construção da arca. Sua submissão à vontade de Deus, mesmo diante da incredulidade e zombaria da sociedade ao seu redor, destaca a necessidade de confiarmos plenamente no plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. A ideia do dilúvio como um ato de purificação e renovação ressalta a importância da busca pela pureza espiritual em nossas vidas. O dilúvio não apenas removeu a corrupção da terra, mas abriu caminho para um novo começo. Essa lição espiritual nos desafia a avaliar constantemente nossos corações e a nos esforçarmos pela pureza diante de Deus, permitindo que Ele renove nossas vidas de maneira contínua. Que possamos extrair as lições espirituais dessa história, aplicando-as em nossas jornadas diárias e encontrando inspiração para vivermos em uma relação mais profunda e significativa com o Deus que guia e renova nossas vidas. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.